Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, que alegria poder juntos começarmos nosso dia nesta terça-feira, elevando nosso coração a Deus, para lembrarmos sempre das misericórdias e das grandes bondades que o Senhor tem para conosco. Nosso tema hoje no livro de Fulton Sheen, na página 235, é muito importante e me fez recordar uma pergunta que meu pai me fez quando do início da sua conversão, quando eu tinha mais ou menos 8 anos de padre. Meu pai me perguntou: meu filho, meus 2 casamentos foram válidos, pois os 2 padres que me casaram deixaram o ministério. E o Fulton Sheen responde para nós no livro: em nenhum caso a vida divina depende de quem administra o sacramento. Como autoridade da igreja, os sacramentos são impessoais. Nem o pecado, nem a santidade do ministro alteram de forma alguma a graça que recebemos. Os intermediários humanos desempenham um papel secundário e não afetam a vida divina, mais do que o caráter do mensageiro afetaria a mensagem que ele traz. Os sacramentos santificam por si mesmos e não pelos homens, pois toda graça e perdão dentro do corpo místico de Cristo vem da cabeça desse corpo. O bispo e o sacerdote são meros instrumentos humanos de Cristo na administração dos sacramentos, sendo membros de seu corpo místico. Fornecem a voz, o gesto e dão visibilidade a Cristo. Mas a vida que é dada não é deles, mas de Jesus. Por isso, quando o sacerdote diz: eu batizo, é Cristo quem batiza. Quando diz: isto é meu corpo, é Cristo quem consagra. Quando ele diz: eu unjo, é Cristo quem unge. Quando o padre diz: eu te absolvo de teus pecados, o mundo pode perguntar: como pode um homem perdoar pecados? O homem não pode perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. O sacerdote é meramente o ministro visível de Cristo, que perdoa, pois aquilo que retiverdes, Cristo retém, e os pecados que ele perdoa, Cristo prometeu perdoar também no céu. O padre na pia batismal, na grade do confessionário, no altar, no leito do doente, o bispo no altar da comunhão e a imposição das mãos sobre os padres, são as naturezas humanas em que Cristo hoje habita a terra. As ações não são pessoalmente deles, como é a ação da natureza humana de Cristo, que pertence à pessoa que eles representam, o Filho de Deus vivo. Os sacramentos, portanto, realmente trazem a vida de Deus às nossas almas, independentemente dos méritos do ministro. Eles realmente transmitem vida divina independente de nossa conduta subjetiva em relação a eles. Assim, como não é a conduta de nossa mente em relação a um reservatório que faz com que tenha água nele, também não é nossa posição subjetiva perante os sacramentos que faz com que possuam a vida divina. Podemos ou não abrir a torneira, podemos ou não receber os sacramentos, mas o reservatório do Calvário continua transbordando se permitirmos que inunde nossas almas. Assim como nossas mentes clamam pela verdade e nossas vontades clamam pela autoridade, assim todo o nosso ser, como o servo, suspira pelas fontes da água viva. Portanto, prezado ouvinte,
está aqui uma belíssima resposta e foi a mesma que dei a meu pai. Até porque no casamento não é o padre que faz o casamento, mas são os nubentes que, sob o olhar da testemunha qualificada da igreja, celebram o casamento. Os noivos são os destinatários do sacramento do matrimônio, mas são também os ministros deste sacramento. Mas é interessante porque muitas vezes as pessoas perguntam para a gente: o padre que celebrava para nós, ele estava em pecado grave, tinha graves pecados, foram nulos os atos sacramentais, a missa, o batismo, as confissões? Não. Isso independe. Acho muito oportuna essa palavra de Foton Shin, e amanhã a gente vai continuar com as palavras dele sobre os sacramentos. Muito importante para dizer para nós o seguinte, que as graças de Deus que nós recebemos pelos sacramentos independem da condição moral, espiritual, de consciência de quem celebra os mistérios, celebra os sacramentos. É claro que se um padre vai celebrar a missa colocando cachaça no lugar do vinho, ou suco de uva no lugar do vinho, ou um pão de padaria no lugar da hóstia, que é um pão ázimo, essa celebração fica nula porque não tem a matéria suficiente para acontecer o sacramento da Santa Missa. Como também num casamento. Se o noivo e a noiva fazem as promessas mentindo, tendo algo que contrasta estas promessas, o casamento é nulo. Por exemplo, uma pessoa que já foi casada na igreja, que não teve o seu casamento declarado nulo e que mentiu, conseguiu documentos falsos, está ali para casar, esse casamento é nulo. Ou um noivo ou a noiva que não foram batizados validamente e conseguiram documentos falsos, mentiram, o casamento fica nulo porque a matéria do consentimento está viciada. Também no batismo, se eu vou batizar e eu não vou usar água, mas uso um outro elemento, uma garapa de cana, por exemplo, ou mesmo uma outra substância que pareça água, se eu não tenho a água limpa, a água corrente para o batismo, a matéria invalida o sacramento. Mas quem preside, quem batiza, quem celebra, se usou a liturgia, a fórmula correta, a matéria exigida para o sacramento é válido, independente do pecado do ministro. Isso é muito importante para nós porque, às vezes, o povo, infelizmente, em muitos lugares, vê no altar um homem que está em profundo escândalo moral, qualquer outras áreas, e que está ali celebrando a missa. É válida ou não é? É válida. Independe de quem ministra o sacramento. Independe da sua condição moral e espiritual. Desde que faça, como a igreja orienta, ali está a presença do mistério de Deus nos sacramentos. Às vezes as pessoas questionam, mas eu comunguei na missa do padre que foi declarado excomungado pela igreja. A missa foi válida. Agora, de hora em diante, se ele celebra, não será válida, porque está suspenso da igreja, né? Não tem mais autorização para presidir os sacramentos. Isso é bom nós termos esta consciência para a gente não ficar com conjecturas, com angústias, pensando que a missa não foi válida, que a confissão não foi válida, que a unção dos enfermos que minha mãe, que minha avó, meu pai receberam, não foi válida, etc., por causa da vida moral do padre. Que Deus nos ajude a compreender
que o mistério do corpo místico de Cristo está acima de nós, humanos. Isso é gracioso para nós. Que Deus nos ajude a amar a Santa Igreja e seus santos sacramentos e rezar pelos ministros para que cumpram diligentemente sua missão de modo probo e santo. Amém. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje traz para nós o Salmo 24 e o versículo 16. Olhai para mim, Senhor, e tende compaixão, porque sou pobre e estou sozinho. Considerai minha miséria e sofrimento e concedei vosso perdão aos meus pecados. Eu creio, prezado ouvinte, que muitas vezes nós nos encontramos na situação deste salmista, numa profunda angústia, tristeza, dor, que podem estar alcançando o nosso coração. Aí entra a importância dos sacramentos, receber a unção dos enfermos durante a enfermidade grave, receber a Eucaristia quando nós estamos passando por tormentos e etc. O importante, meu prezado ouvinte, é que nosso Senhor não nos abandona. O salmista, na sua solidão, sozinho, ele encontra a força de Deus ao considerar que a sua miséria e o seu sofrimento são caminhos para a obtenção do perdão divino. O cristão ama em todo o tempo. O sofrimento não nos divorcia de Deus, não nos separa de Deus, pelo contrário, nos une cada vez mais a Deus. Outro dia, atendendo uma pessoa em grande sofrimento, ela me dizia: Deus se afastou de mim. Eu falei: não é assim. Nosso Senhor, com a sua cruz, com a sua paixão, está contigo. Sinta-se amada, sinta-se socorrida pelo Senhor Jesus neste momento seu de dor, de angústia e de tristeza. Quando a gente pensa que estamos sós, que estamos a sós, sem Deus, Ele está muito mais próximo do que nós pensamos. Oferte a angústia da sua vida ao Senhor Jesus na cruz, pois o Jesus abandonado na cruz é a nossa companhia quando nós também nos sentimos nesta situação de abandono e de dor. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te entrego nesta manhã o ouvinte que está em sofrimento. Pessoas aqui no Brasil, nossos irmãos brasileiros fora do nosso país, que estão doentes, passando por dificuldades. Te entrego, Senhor, os nossos ouvintes do Rio Grande do Sul, que passam por tanto sofrimento, tanta angústia. Una, Senhor, o teu sangue, a tua dor de cruz, de paixão e de abandono ao coração sofrido do ouvinte que se sente só e esquecido. Fica sempre conosco, Senhor, e nos dê o acalento no meio das nossas dores. Amém. Pela intercessão dos santos anjos de guarda, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na gloriosa paz do ressuscitado.